Audiolivro Embaixadores do Reino: Como glorificar a Deus através das finanças, de Camila Moraes Russo. Capítulo 10. Ajustando o padrão de vida. Cabe lembrar o seguinte: simplesmente esperar que o dinheiro sobre não é a postura correta. Conforme já vimos, melhor é poupar primeiro, dizendo para o dinheiro aonde ele deve ir, e então ajustar o gasto, padrão de vida, ao que sobra depois de poupar. O exemplo de Jussara. Jussara tem 30 anos de idade e 2 filhos. Jonathan, de 13 anos, e Jéssica, de 10. Moradores de um bairro de periferia de uma grande metrópole, essa família exemplifica a realidade de muitos lares em que a mãe solteira se desdobra para dar uma condição digna aos filhos. Em sua rotina mensal, as crianças passam boa parte do tempo na escola. Ali recebem o lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde, retornando para casa ao fim do dia. Fazem as tarefas e esperam a mãe chegar do trabalho. Nos fins de semana, as atividades da família giram em torno da programação da igreja. Jussara é diaconisa e os filhos são desbravadores. Atualmente, ela trabalha como diarista, servindo famílias que moram em bairros nobres da cidade. Ela se desloca da sua casa até o trabalho, utilizando transporte público. Leva cerca de 1h30 para ir e o mesmo tempo para voltar. Jussara recebe cerca de R$ 130 por diária, mais a condução, o que resulta num ganho total que costuma variar de R$ 2.080 a R$ 2.600 por mês, a depender de quantos dias por semana ela conseguir trabalhar. Desse valor, Jussara arca com as seguintes despesas mensais: aluguel, R$ 800, feira, R$ 180, padaria, R$ 150, supermercado, R$ 450, água, energia, gás, R$ 130, internet, celular, R$ 150, salão de beleza, R$ 120, dentista, R$ 75, banho pet, R$ 100, compras parceladas, R$ 300. Considerando esses números, o gasto mensal da Jussara soma R$ 2.455. Esse é o custo do seu padrão de vida atual. Pergunto: esse padrão de vida cabe no orçamento dela? Bem, voltemos às prioridades financeiras. Jussara buscou, trabalhou e recebeu. Agora, como uma fiel embaixadora do reino, o que ela deveria fazer antes de desfrutar? Conforme aprendemos nos capítulos 3 e 4, antes ela deveria honrar, doar e poupar. O ganho de Jussara não é fixo, varia de mês a mês, de acordo com os dias trabalhados. Sendo assim, por precaução, ela deve basear seu orçamento em estimativas mais modestas de ganho mensal, no caso, R$ 2.080 e não R$ 2.600. As 3 subtrações em sequência, dízimo, oferta e doação, são os percentuais, ou seja, proporcionais às bênçãos recebidas. Deuteronômio 16, versículo 17. Desse modo, quando entrar mais, Jussara irá dizimar, ofertar e doar mais. Quando entrar menos, ela irá dizimar, ofertar e doar menos, sempre seguindo a proporcionalidade. Suponhamos que Jussara, além de consagrar a 10ª parte das suas entradas na forma de dízimo, resolva separar também 2% como oferta e 1% como doação para famílias carentes. Assim, trabalhando com o cenário da menor faixa de renda, R$ 2.080, cabe subtrair R$ 208 de dízimo, R$ 42 de oferta e R$ 21 de doação. Sobram para ela R$ 1.809. Lembrando que Jussara não paga imposto de renda, por estar dentro da faixa de isenção. Pergunto: o padrão de vida de Jussara poderia ser configurado a partir desse valor R$ 1.809?
A resposta é não, a menos que ela decida poupar zero, o que não é uma escolha sensata. Quanto ela deveria poupar? Falaremos sobre esse assunto num capítulo à frente. Por agora, considerando que a Jussara tem um gasto elevado em relação à sua renda, o ideal seria começar com um alvo baixo de poupança e ir aumentando ao longo do tempo, na medida em que ela consiga readequar seu padrão de vida. Vamos supor que esse alvo comece com 3%, ou seja, R$ 62. Sobram então R$ 1.747 para Jussara passar o mês com seus filhos. O problema é que ela já gasta além disso. Mesmo baseada na sua maior faixa de renda média, ela não conseguiria sair do negativo. Veja, leitura da tabela. Tendo uma entrada bruta de R$ 2.080, um dízimo 10%, R$ 208, oferta 2%, R$ 42, doação 1%, R$ 21, poupança 3%, R$ 62, entrada líquida R$ 1.747, gasto médio mensal R$ 2.455, saldo negativo R$ 708. Entrada bruta R$ 2.600, dízimo 10%, R$ 260, oferta 2%, R$ 52, doação 1%, R$ 26, poupança 3%, R$ 78, entrada líquida R$ 2.184, gasto médio mensal R$ 2.455, saldo negativo R$ 271. Vamos abrir um parêntese aqui. Supondo que Jussara consiga sempre R$ 2.600 de renda bruta mensal e considerando apenas o seu gasto médio, R$ 2.455, poderíamos dizer que ela vive dentro de um padrão de vida adequado, já que ainda sobrariam R$ 145 para ela poupar. Bem, se ela for somente uma cidadã desta terra, sim. Afinal, um genuíno cidadão da terra, cujo coração está voltado somente para as coisas materiais e terrenas, não se preocupa em doar, nem em ofertar, muito menos em dizimar. Se Jussara for uma embaixadora do reino, como eu e você pretendemos ser, cidadãos da pátria celestial que estão aqui só de passagem, ela irá primeiramente honrar a Deus. Nosso padrão de vida não deve ser moldado a partir da renda bruta, mas sim do que sobra depois de satisfeitas todas as prioridades financeiras que a Bíblia, a palavra de Deus, diz para seguirmos. Como então resolver o problema de Jussara, posto que o seu custo de vida está acima do ideal? Observe que apenas reduzindo ou cortando gastos não essenciais, como banho pet e salão de beleza, ela já conseguiria economizar até R$ 220 por mês. Depois, buscando um plano de internet mais barato, ou mesmo cortando esse serviço por um tempo, já que ela e os filhos passam tão pouco tempo em casa, poderia alcançar uma economia de até R$ 90. Somente nessas duas estratégias seriam R$ 310 de redução no seu custo de vida mensal, o que já seria suficiente para equilibrar as suas finanças no cenário em que ganha R$ 2.600 por mês. No cenário em que o ganho médio é R$ 2.080 por mês, Jussara precisaria fazer um sacrifício ainda maior, pelo menos enquanto as suas compras parceladas não estivessem plenamente quitadas. Algumas alternativas seriam adiar o tratamento dentário para um momento futuro, até que pudesse juntar o suficiente para pagá-lo à vista. Também cuidar para que ela e os filhos tomassem banhos mais curtos, reduzindo assim o consumo de água e energia. Por fim, revisar a lista do supermercado, eliminando todo tipo de compra supérflua. Suponhamos que essas estratégias surtam para ela uma economia extra de R$ 150. Esse valor somado com R$ 310 dos gastos menos essenciais
reduziria o custo do seu padrão de vida para R$ 1.995. Isso, porém, ainda não seria o suficiente. Faltariam R$ 248 para fechar a conta. A principal despesa que, caso não existisse, aliviaria muito o peso das costas de Jussara é aquela que se refere às compras parceladas. Até quitá-las, porém, Jussara precisará buscar meios de ganhar mais. Sim, ganhar mais pode, e neste caso, deve ser uma estratégia de equilíbrio das finanças. Mas sempre depois de esgotadas as possibilidades de reduzir gastos. Apenas 2 diárias a mais por mês, alvo factível para ela, seriam suficientes para que Jussara atingisse o ponto de equilíbrio entre suas receitas, prioridades e gastos. Veja, entrada bruta, R$ 2.340. Dízimo 10%, R$ 234. Oferta 2%, R$ 47. Doação 1%, R$ 23. Poupança 3%, R$ 70. Entrada líquida R$ 1.966. Gasto médio mensal R$ 1.955. Saldo positivo R$ 11. Agora faça você. Agora que ajudamos Jussara a resolver suas finanças sem prejuízo das prioridades financeiras ditadas pela Bíblia, convido você a fazer o mesmo exercício em seu orçamento pessoal e familiar. O passo a passo a seguir pode servir de guia. 1. Estime sua receita bruta média. Seja conservador. 2. Subtraia, a partir de percentuais, o valor de cada prioridade financeira. Dízimo, oferta, doação e poupança. E, então, calcule o valor da sua receita líquida. 3. Calcule o custo médio mensal do seu padrão de vida. 4. Classifique cada gasto pertinente ao seu padrão de vida em alguma das seguintes categorias: essencial, supérfluo, adiável e dívidas. 5. Caso seu padrão de vida atual não caiba no montante de receita líquida disponível, reduza primeiramente os gastos classificados como supérfluos e, depois, os gastos que podem ser adiados e, então, calcule o custo do que seria um padrão de vida mais enxuto. Se mesmo esse padrão de vida mais enxuto não couber no que sua receita líquida é capaz de custear, adote estratégias adicionais para equilibrar seu orçamento, tais como reduzir gastos essenciais, renegociar parcelamentos e dívidas e obter uma renda extra. 7. Se isso ainda não for suficiente, diminua provisoriamente os percentuais destinados para doações e poupança. Por fim, se depois de tudo isso, o custo do padrão de vida resultante continuar acima do que suas receitas líquidas são capazes de bancar, considere fortemente adotar estratégias mais duras, tais como mudar-se para uma opção de moradia mais econômica ou vender algum bem de valor a fim de quitar dívidas. Falaremos mais sobre isso num capítulo adiante. Lembre-se, finanças equilibradas não têm que ver com quanto ganhamos, mas com quanto gastamos. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Provérbios 21, versículo 20. Nova tradução na linguagem de hoje. Saiba mais. Acesse o link na descrição deste áudio para mais conteúdos sobre o assunto deste capítulo. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.